Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo loiro curto, um batom vermelho, uma blusa estampada de cobra e o tema da nossa videoaula de hoje é monarquias absolutistas. Vocês sabiam que na Alta Idade Média, na Europa, não haviam ainda países formados como os países que a gente conhece atualmente. Eram vários feudos descentralizados. E esse processo de formação de países foi um processo muito lento que acabou levando séculos. É o que a gente chama de formação das monarquias nacionais. Algumas dessas monarquias nacionais, elas foram se formando ao longo da Idade Média e, a partir dessa formação, surgiram países como a Inglaterra no século XI, a França já no século XII, século XIII e também Portugal, que foram os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros países, estados nacionais a se formarem. Mas nesse período medieval, o rei ele não tinha tantos poderes. Na verdade, havia uma aliança de feudos e essa figura do rei que acabava centralizando determinados territórios e aí tinha aquela relação de fidelidade com os outros senhores feudais da região e ele passou a cobrar impostos para poder fazer melhorias nas estradas, além de também algumas alianças com os burgueses, que eram os comerciantes. Mas afinal, e as monarquias absolutistas? O que foram essas monarquias absolutistas? Na verdade, elas predominaram entre os séculos XV e XVIII na Europa. Mas essa forma como elas se estabeleceram, que também a gente chama de formação dos estados modernos, porque foi já na era da modernidade, na era moderna, né, após esse período medieval, nós vamos perceber uma grande centralização de poder nas mãos dos reis da Europa. Mas esse processo ele foi lento e ele também não significou que todas as formas que eram predominantes dentro do feudalismo, lá na Europa da Idade Média, elas deixaram totalmente de existir. Por exemplo, a servidão só foi abolida na França no século XVIII. Então, havia ainda algumas permanências aí desse período medieval. Porém, essa formação se deu principalmente de centralização desse poder dos reis, ela aconteceu por conta da aliança com a burguesia, que tinha interesses em melhorias de transporte, tinha também interesses comerciais de expandir seus negócios. Tanto que Portugal, por exemplo, financiou as grandes navegações. Foram os estados absolutistas que financiaram essas grandes navegações. E houve também uma preocupação da própria igreja, do clero, que era muito forte, né? Foi muito forte durante a Idade Média e continuou muito presente culturalmente também na era moderna, no sentido de expandir essa fé cristã também pelo mundo. Então, houve um apoio também da igreja nessa centralização do poder nas mãos dos reis. Sem contar também que muitos senhores feudais, né, nesse processo de passagem, começaram a depositar todo esse empenho também em valorizar a figura do rei
dado o momento de crise que ocorreu já no final da Idade Média, com a peste negra, com as rebeliões camponesas. Então, seria uma forma de combater essas rebeliões. E para os próprios camponeses também, havendo um poder centralizado nas mãos de um rei, seria uma forma também de coibir certos abusos e exploração feitos por muitos senhores feudais. Sem contar também que esse fortalecimento do poder nas mãos dos reis, ele tem relação também com as guerras que ocorreram, tanto guerras religiosas entre católicos e protestantes, assim como a Guerra dos 100 Anos, né, que ocorreu entre a França e a Inglaterra, que acabou trazendo para essa figura do rei uma grande ideia de poder, de fortalecimento. Então, nós podemos perceber que dessas alianças feitas entre sociedade e o rei surgiu a partir daí aquilo que a gente conhece como absolutismo, ou monarquias absolutistas ou absolutas, né? O absolutismo dá uma ideia de que ele tinha poderes absolutos e ilimitados, mas não era bem assim. A gente chama de absolutismo esse regime político que ocorreu com grande fortalecimento do poder dos reis na Europa entre os séculos XV e XVIII. Mas esse poder, ele também era respaldado pela nobreza, pelos ministros, né, do povo e pela sociedade. Então, na verdade, havia uma grande centralidade desse poder nas mãos dos reis, que dava essa ideia como se ele pudesse fazer o que ele bem entendesse e tivesse poderes absolutos e ilimitados. Então, acontecimentos como a Reforma Protestante, que também gerou uma reação católica, né, a chamada Contra-Reforma, um movimento de caça às bruxas, tudo isso acabou também fortalecendo mais ainda essa ideia de que havia essa necessidade do controle do poder político e o poder na sociedade nas mãos dos reis. Esse absolutismo que ocorreu na Europa, embora tivesse basicamente essa ideia de poderes centralizados nas mãos dos reis, ele era baseado em algumas ideias, tanto religiosas, filosóficas, que acabaram dando cada vez mais essa força e esse apoio ao poder e a esse fortalecimento dos reis. Essas teorias poderiam estar mais voltadas aos princípios políticos, religiosos ou filosóficos. Aqui nós temos o exemplo do italiano Nicolau Maquiavel, que é autor da obra O Príncipe, que pensava nas estratégias que deveriam ser adotadas pelos governantes a fim de se manter o domínio sobre um território já conquistado e também na total centralização do poder político como melhor forma de governar. O jurista francês Jean Bodin, autor da obra Os 6 Livros da República, também dizia que o monarca precisava alcançar por meio da ordem o estado eficiente que atende às 3 aspectos básicos: materiais, espirituais e mentais. O soberano precisa ser absoluto e também manter a ordem no seu território. Além disso, o monarca jamais poderia ser combatido pelos seus próprios súditos. E o poder do príncipe não seria totalmente arbitrário e sem limites, estando constantemente sujeito às leis de Deus e da natureza. Afinal, são leis imutáveis presentes em todos os povos. Daí a gente percebe uma tendência ao pensamento religioso. Aqui é um outro exemplo, né, do bispo e teólogo francês Jacques Bossuet, autor da obra A Política Tirada da Sagrada Escritura, que dizia que o poder do soberano
era estabelecido por Deus para melhor governar os seres humanos. O rei seria a própria imagem de Deus na terra, e quem o traísse, trairia a Deus. E já com uma perspectiva mais filosófica, nós temos Thomas Hobbes, autor da obra Leviatã, que dizia que a autoridade do rei era fruto de um contrato firmado entre ele e seus súditos. Esse contrato era estabelecido quando um grupo de pessoas transferia ao rei o direito de governar e administrar seus negócios. Todos esses teóricos, embora alguns tendessem mais para as ideias religiosas, ou então políticas ou filosóficas, eles deram um embasamento para esses reis governarem de maneira absolutista, ou seja, com toda essa centralização de poder. Vamos agora ver alguns exemplos, né, de absolutismo que ocorreu na Europa. No caso inglês, nós tivemos uma particularidade que o poder do rei já era limitado pela chamada Carta Magna desde do século XIII. Porém, no século XV, Henrique Tudor tentou governar de forma absolutista, ou seja, ele dissolveu o parlamento várias vezes. No caso francês, nós tivemos um exemplo típico de absolutismo com grandes poderes centralizados na mão do rei. Foi o caso do governo de Luís XIV, entre 1661 e 1715. Luís XIV era conhecido como o Rei Sol. E ele também, a ele é atribuída a famosa frase, o Estado sou eu. Então, é um dos reis que governou de forma absolutista e que teve a maior expressão enquanto rei absolutista, monarca absolutista na França. Aqui nós vemos a imagem, a pintura retratando Luís XIV, né, um exemplo de monarca absolutista, que teve o reinado mais longo da história da Europa. Outra pintura do monarca absoluto francês, Luís XIV. E aqui o Palácio de Versalhes, construído pelo rei Luís XIV, o Rei Sol, a partir de 1664, que foi por mais de um século modelo de residência real na Europa e por muitas vezes foi copiado. Aqui nós vemos outros exemplos de monarcas absolutistas que governaram na Europa. O caso de Fernando VII da Espanha, no final do absolutismo na Espanha. E Nicolau II da Rússia, que foi considerado o último monarca absoluto. A denominação utilizada para o seu regime era o chamado czarismo. Então, ele era conhecido como czar na Rússia, que nada mais era do que um monarca absolutista. Agora vamos retomar os pontos principais que nós estudamos na aula de hoje. Na aula de hoje, vimos que a centralização do poder político nas mãos dos reis foi um processo lento e gradativo, que se estendeu por vários séculos. O apoio da burguesia e de parte da nobreza fortaleceu e muito, né, o poder dos reis e possibilitou gradativamente a centralização política dos reinos. A criação de exércitos permanentes, disciplinados e fiéis, a imposição de uma única língua, uma única religião oficial, uma moeda, tudo isso fez parte da construção dos estados nacionais e dessa conquista de soberania dos territórios. O absolutismo, ou monarquia absolutista, foi um regime político ou forma de governo que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII e foi caracterizado por uma grande centralização de poder nas mãos dos reis. Na França, o antigo regime atingiu seu auge durante o reinado de Luís XIV. Esse monarca era conhecido como Rei Sol e foi o que melhor incorporou o ideal de poder absoluto. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a pintura ao lado do monarca francês Luís XIV.
A popular frase "o Estado sou eu" é atribuída a ele. Que relação podemos estabelecer entre esta frase e o absolutismo? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!